Convido você, meu irmão, a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vamos todos juntos fazer a leitura deste versículo? Nos diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, e rogamos-te que pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos sustente, nos alimente, nos motive sempre a caminhar para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante de tantas mentiras, a gente duvida até de verdades, não? Diante de tantas fake news, até aquilo que é verdadeiro a gente despreza também, porque há muitas mentiras circulando e a gente até fica com medo de acreditar em alguma coisa. Nós temos também, não somente acerca desse tipo de verdade, mas temos muitos imitadores, covers, tem bastante disso, né? Quantos não gostam de imitar o Silvio Santos? Mas às vezes é uma imitação pior do que a outra. Tem imitações boas e imitações ruins das coisas. Há boas imitações, por vezes nós nos divertimos, damos gargalhada quando alguns começam a imitar os amigos. Ele não chega mais ou menos assim. Eu lembro quando alguns vão tentar imitar aqui, quando alguém chegava um pouquinho atrasado, e o pastor Amós lembrava da frente aqui, né? Olha lá, chega atrasado e vem entrando assim ainda. Diversão até, né? Ele está imitando a pessoa, e pior que do mesmo jeito mesmo como a pessoa entra. Então, imitações às vezes bem próximas, bem legítimas, mas às vezes aí a gente ouve algumas imitações que falam, não tem nada a ver, é muito diferente, não é bem assim. Quando Paulo está falando aqui sobre ser um imitador de Cristo, ser um imitador dele, assim como ele é de Cristo, tem que ser uma imitação boa, não uma imitação barata. Tem que ser uma imitação muito bem feita e não uma de qualquer jeito. Tem que ser aqui uma verdade bem vivida e não uma fake news ali para ser falsamente acreditada. Então aqui, acerca de verdades e mentiras, acerca de imitações falsas e verdadeiras, eu quero falar com os irmãos acerca de ser um imitador de Cristo, e eu quero tratar duas coisas bem simples mesmo, que nós poderemos entender talvez de uma maneira um pouco melhor. Eu tentei colocar em umas outras palavras. Eu não quero aqui ficar tratando etimologia, não quero tratar origem de palavras, mas eu quero que a gente entenda um pouquinho do que é atividade e passividade através dessas duas palavras. Em cima de ser um imitador de Cristo, eu quero meditar em duas palavras simples: em ser crente e em ser cristão. Em crer passivamente e em crer ativamente. Dessa simples maneira, sem demora, vamos lá. O que caracteriza um crente? Quando a gente fala crente, nós subentendemos aquele que crê no Evangelho, em Cristo Jesus. Calma, um crente é quem crê. Em quê? Em várias coisas. Se eu creio em alguma coisa, eu sou crente daquilo. Eu creio naquilo, e nós cremos em inúmeras coisas. Paulo, ele estava falando aos coríntios acerca da que eles buscavam por eloquência, falou da divisão que tinha ali na igreja, problemas sem fim, e depois aqui no capítulo 10, como nós vimos, ele fala de libertinagem. Ele tratou vários assuntos, até mesmo de má conduta deles, de um mau testemunho que eles estavam ali vivenciando. Mas se nós perguntássemos ali, nós chegássemos na igreja de Corinto naquela época, e a gente perguntasse para eles: vocês são crentes? Sim, somos, nós cremos. Vocês acreditam que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário pelo seu pecado? Sim, eu creio nisso. A gente pergunta: mas por que você não está vivendo então com essa conformidade? Por que então todas essas tratativas que Paulo tem que trazer acerca disso? Porque Paulo se preocupa em tratar esses problemas e ainda se coloca como um exemplo a ser seguido. É uma questão que nós devemos parar para pensar. Eles criam, acreditavam, assim como eu. Mas Paulo precisou dar uns puxões de orelha, assim como Deus me dá também constantemente através da sua palavra. Mas é interessante, é simples isso. Dizer que acredita é fácil, é muito fácil. E dizer que acredita naquilo que é verdade, de fato, para a gente é muito simples. Mas Tiago 2,19 vai falar que até os demônios creem e tremem. Acreditar passivamente é algo muito simples. Dizer que acredita e viver falando que acredita, até os demônios assim o fazem.
Tiago faz questão de deixar claro isso, porque ele está falando de uma fé, uma crença, sem uma prática, sem uma operosidade, sem as obras. Por isso que ele diz, até os demônios creem e tremem. Desse jeito, uma vida sem obras, até os demônios fazem melhor que a gente. E por vezes são até mais obedientes. Porque eles só vão até onde Deus deixa. Eles nunca podem passar dos limites estabelecidos, como nós vemos no caso de Jó. Mas vamos lá, eu quero meditar de alguns casos muito práticos, para a gente tentar entender um pouquinho melhor de crença, fobias, traumas, para saber se de fato aquilo que nós cremos, nós não estamos conseguindo vivenciar por conta de algumas barreiras. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Avião é perigoso? É o meio de transporte mais seguro do planeta. Há uma fatalidade para cada 127 milhões de aeronaves. A cada 127 milhões de aeronaves, uma sofre acidente. Tem noção do que é isso? Eu não consigo nem colocar em porcentagem. Seria 0,0, é infinitamente para conseguir dar uma fatalidade para cada 127 milhões de aeronaves. E tem gente que tem medo de voar. Tem gente que atravessa o país de carro com medo de voar. Mas há muito mais acidentes envolvendo veículos terrestres do que o avião. Olha só. Dados comprovam isto. E se você vai falar com alguém que tem medo de voar, vai falar que não adianta, esses dados não adianta. Eu creio que esses dados são verdades, mas para mim não funciona. Eu tenho medo e não vou voar de avião. Estão entendendo mais ou menos? Eu creio que esses dados são verdades, eu creio que isso é verídico, mas eu não vou entrar num avião. Da mesma sorte, às vezes quando a gente apaga a luz, a gente tem um certo tempo para correr até a cama, principalmente as crianças, né? Depois que você apagou a luz, você tem que ir correndo, porque às vezes tem um bicho escondido ali debaixo da cama, que se você não se cobre a tempo, pode ser que ele pegue o seu pé. Não é assim? Eu sei que é. Quantas vezes eu não corri depois que eu apaguei a luz? Porque se eu não chegasse em alguns segundos, podia ser que o bicho pegasse. Mas quando eu pulo na cama e me cubro, eu estou salvo. É o Pix. Não é assim? Eu estou no Pix, eu estou salvo. Apago a luz, saio correndo, pulo ali, pronto. Eu sei que não tem bicho papão nenhum. Eu sei que não tem monstro nenhum embaixo da minha cama. Mas depois que eu apago a luz, eu tenho que sair correndo, pular e me cobrir. Porque ali eu estou salvo. Não é que a gente pensa assim? A gente sabe que não existe, mas vive como se existisse. Tem aquelas brincadeiras, né? Eu tenho que passar desse poste antes do carro chegar, porque senão eu morro. Eu vi até o pessoal compartilhando, falando, nossa, pensei que era só eu que fazia esse tipo de desafios comigo mesmo. Aí eu vi um monte de meme, o pessoal brincando com essas coisas. A gente sabe que essas coisas não são verdades, mas vivemos como se fosse. Por fim, barata não mata. Não mata. A não ser que seja de parada cardíaca. Mas barata não mata. Para que gritar? Para que correr? Para que assustar todo mundo que está ao redor? A barata não vai matar se entrar no cabelo. Graças a Deus eu não tenho. Mas vivemos como se elas nos matassem. Eu me envolvo também, vai. Não vou colocar só os outros. Não sou um machão, não sou um super-herói, não. Não sou o Superman. Eu fujo de alguns bichinhos também. Barata não. Mas de outros bichinhos eu fujo. Não mata, mas para nós parece que mata. Para nós parece que se voar na gente, pronto, morri. Porque é um bicho que contém ali uma substância que ao entrar em contato com o meu organismo, pronto, me paralisa, me faz ter tremedeira, ataque epilético, faz que não seu Madruga lá. Como lagartixa com cãibras. Até que vão pro beleléu. Barata não mata. Avião é o meio de transporte mais seguro. O bicho debaixo da cama não vai te pegar. E mesmo se você se cobrir, o bicho ainda vai continuar existindo, não vai? A coberta não é o Pix, não. Por vezes, nós cremos em algumas coisas sem fundamento e vivemos em função desse tipo de crença. O avião não vai cair, com os outros, comigo cai, por isso que eu não vou. Olha como a crença, ela de fato influencia o nosso cotidiano. Olha como que nós acreditamos em alguma coisa pode interferir completamente no nosso dia a dia. Isso é perceptível de uma maneira muito clara e objetiva. E olhem só.
é difícil a gente ter uma resposta para esse tipo de vivência. Por que que eu vivo assim? Por que que eu vivo assado? Por que que, crendo no Evangelho, eu tenho dificuldades de agir conforme o Evangelho? Eu, pastor Fernando, tenho dificuldades de viver conforme o Evangelho. Por que, se eu creio que tudo isso é verdade? Por que, se eu creio que todas essas palavras são fiéis e verdadeiras, eu ainda tenho medo de seguir alguma delas? Eu ainda acho que Deus não vai me sustentar em algumas situações. Eu ainda tenho algumas preocupações acerca disso. Por quê? Eu vou tentar resumir em duas possíveis causas, para a gente tentar entender um pouco e começar numa introspecção. Desculpa a palavra difícil, mas é quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, observamos aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, façamos uma análise daquilo que nós cremos, pensamos e fazemos. Isso é uma introspecção, quando você olha para si e tenta enxergar o eu, por que que você faz algumas coisas ou não. Então eu vou tentar resumir em duas possibilidades aqui. Primeiro, por que que eu tento não viver? Por que que é difícil para mim? Porque eu posso ter sofrido algum trauma, alguma dificuldade, alguma coisa que me abalou, que me machucou. Por vezes também eu posso ter decepções, que às vezes eu fiz, mas custou muito, doeu demais, eu não quero isso de novo. Por vezes também, a gente cansa de sofrer. Então essa é a primeira causa, trauma, sofrimento, é algo doloroso, que por vezes o nosso organismo, nós, seres humanos, colocamos algumas coisas, algumas barreiras, que o medo é o nosso instinto de sobrevivência, certo? Quando nós temos medo, se a gente está com medo de altura, é porque a gente sabe que caindo dali pode virar óbito. Então o medo é para nos proteger. E por vezes nós temos medo de alguma coisa para não sofrer como nós já tivemos sofrido. Então a primeira possibilidade talvez seja medo. Por que que eu não vivo conforme o Evangelho? Porque talvez eu tenha medo de acontecer o que já aconteceu. Talvez eu tenha medo de não acontecer da maneira que eu espero que aconteça. Porque às vezes eu quero que aconteça que nem com Elias. Com a falta de água, escassez de água, eu vou lá perto de um ribeirinho lá, eu vou tomando a água dali enquanto os corvos me alimentam. Mas e se os corvos não chegarem? E se quando eu chegar naquele lugar que eu sei que tem uma nascente, a nascente já estiver seca? A gente tem medo, porque a gente quer continuar vivo. Nós tememos essas situações porque nós prezamos pela nossa sobrevivência. O medo é para que nós continuemos vivos. É normal, é natural. Deus fez isso conosco. Deus, em sua suprema sabedoria, colocou o medo em nós para que nós não tentássemos contra o próprio corpo. Mas por vezes esse medo, por conta do pecado, ele está se expandindo para as outras áreas. E talvez o medo nos impeça de viver uma vida que não somente crê, mas que também age em prol daquilo que nós acreditamos. E uma segunda possível causa, talvez seja aquilo que nós chamamos de pragmatismo, ou seja, aquilo que dá certo. Eu creio, eu acredito, mas só no que dá certo. Se eu acredito que se amarrar uma fitinha no meu braço, dar 15 pulos para trás e virar umas estrelinhas, vai acontecer tal coisa. Nisso eu creio. Se funciona, eu acredito. Se não funciona, eu não acredito. Por vezes, pastor, eu exerci a minha fé, por exemplo, por meio dos meus dízimos, mas eu não enxerguei Deus me sustentando. Foi nos meses que eu mais passei dificuldade. Não funcionou, não deu certo. Às vezes a nossa fé é pragmática. Está depositada naquilo que dá um tipo de retorno, naquilo que é um custo-benefício. Se eu deposito a minha fé como se fosse uma poupança que me daria algum tipo de retorno, em qualquer uma das áreas. Pastor, eu comecei a orar todos os dias, minha vida só piorou, não melhorou. Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, eu não tenho entendido nada e tenho feito mais coisa errada do que certa. Então não está dando muito certo esse negócio, não. Eu estou tentando crer, eu estou tentando fazer, mas não está dando certo, eu quero saber, eu vou deixar para lá. Então talvez essas sejam as duas barreiras que nós temos. Medo e pragmatismo, aquilo que dá certo. Talvez essas sejam as barreiras pelas quais nos impede de viver a vida como a Bíblia nos orienta e nos conduz. Muita gente crê que Deus existe, crê que Cristo morreu pelos pecados, crê que haverá ressurreição dos mortos e julgamento final, mas vive como se isso não fosse verdade. Como que a única coisa que se importasse é o aqui e o agora.
Mas talvez tenham essas duas causas para a gente parar para se preocupar. Então lembre, eu comecei abordando acerca da passividade. Eu creio que é verdade, mas eu não vivo como se ela fosse. Porque talvez os meus medos, as minhas fobias ou o meu pragmatismo esteja me impedindo de vivenciar com todas as minhas entranhas essa verdade que eu creio. E o segundo aspecto, então, é falar daquilo que é ativo. O que caracteriza, então, um cristão? O que caracteriza o crente é que ele crê, mas ele tem medo. Irmãos, continue usando crente normalmente, continue usando cristão normalmente. Eu só quero diferenciar aqui, para que nós entendamos um pouquinho sobre atividade e passividade. Quando nós falamos de crença, pode ser uma crença passiva. Eu acredito, mas não vivo como se fosse. Ser um cristão envolve ser um imitador de Cristo. Este é o significado de cristão. Quando pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, eles estavam fazendo como Cristo havia feito em seu ministério terreno. Então eles olham para aqueles discípulos e falam: esses não são esses cristinhos? É quando nós olhamos às vezes pro filho e fala que é igualzinho o pai, né? Quando a gente olha assim pro Antônio e fala: nossa, é um Evandrinho. Olha pro Fernandinho, já é, né? O nome é o Fernandinho, é igual o pai. Então às vezes a gente compara os filhos com os pais. Aqui é a mesma coisa. Quando eles são chamados de cristãos, não é essa palavra bonitinha assim pra gente, né? Cristãos. Não, é cristinhos. Parece pejorativo, mas o significado é: estão imitando aquele que acabou de fazer coisas maravilhosas lá em Jerusalém. Eles são imitadores, eles fazem iguaizinhos. Este é um ponto importante, então. O cristão, ele é caracterizado por ser um bom imitador. Não é uma imitação barata, é uma boa imitação de Cristo Jesus. Como nós dizíamos, filho de peixe, peixinho é. Se nós somos de fato seguidores de Cristo, seremos chamados então de cristãos verdadeiramente. E não só lá nessa primeira passagem ali, lá em Atos, mas também Paulo vem lembrar aos Tessalonicenses, como nós tivemos aula hoje pela manhã, de que os Tessalonicenses eram reconhecidos por uma fé operosa, não era uma fé morta, era uma fé ativa, que trabalhava de fato em prol dos que estavam ao seu redor. Então Paulo, no primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que ali é reconhecível, é louvável a operosidade da fé deles, e que eles estão se tornando exemplo, modelo para toda a região, para todo o rebanho de Cristo Jesus. Então aqueles que em meio à tribulação estavam ainda firmes em sua fé, estavam sendo operosos em seu agir, eles são verdadeiramente chamados de cristãos. Então, o que Paulo diz aqui: sede meus imitadores. Ele vem falar aqui a palavra para mímico. Não tem aqueles caras palhaços de rua que as pessoas vão andando, eles vão atrás imitando e fazendo os mesmos gestos, fazendo as mímicas, não tentando fazer uma mímica para que adivinhe, mas estão imitando os passos, o mímico ali imitando uma situação. É isso. É quando nós estivéssemos pensando assim: Cristo no meu lugar, como ele faria? Como aquele filme famoso, né, e o livro mais famoso ainda, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Eu vou imitar. O que Jesus faria agora neste momento? Eu vou imitá-lo. Eu vou fazer assim como ele faria em meus pés. E só para a gente ter uma noção um pouco mais próxima a nós, assim como eu fiz em alguns exemplos, usando do avião, do escuro e da barata, faço questão de trazer para nós também acerca do cristão. Olha só, crianças, como vocês imitam os seus pais. Por vezes, se você prestar atenção nas crianças sentadas, do lado dos pais, ou né, o filho do lado do pai, a filha do lado da mãe, você olha de longe o jeito de sentar, o jeito de segurar o celular, o jeito de se inclinar a cabeça, a postura, você olha e fala: olha aí, ó, iguaizinhos. Iguaizinhos. Normalmente eu tenho o costume de sentar e cruzar a perna normalmente. Vê o Fernandinho sentado. Mesma coisa. Né, uma vez a gente voltando de São Paulo, o presbítero Rafael até tirou foto. O Fernandinho estava sentado lá, dormindo com as pernas cruzadas. O rapaz, até na hora de dormir, o bichinho está imitando o pai. Por quê? É algo que ele fala: eu quero ser? Não, é o exemplo que ele tem,
é o modelo que ele tem, estou me usando aqui como exemplo, mas vocês sabem muito bem como isso funciona, nós imitamos. Nós temos esse costume, e é um bom costume se formos de fato bons exemplos. Mas nós imitamos. E nos imitam também a música que eles cantam em casa, o linguajar, o engajamento, os objetivos. Preste atenção como os filhos querem seguir os nossos passos. Eles perguntam, o que você quer ser quando crescer? Por vezes vai ser a mesma ideia. Às vezes não, mas às vezes é a mesma área, humanas ou exatas. Estar mais preso a alguns cálculos ou lidando mais com pessoas. Por vezes as preferências são bem próximas. Podem não ser a mesma profissão exata. Um é professor de matemática, o outro quer ser físico nuclear. Os números estão tudo envolvidos, ué. As preferências normalmente são as mesmas. Eles nos imitam. E é isso que Paulo está dizendo. Eu sou o pai espiritual de vocês. Eu levei o evangelho até vocês. Como foi que eu levei até vocês? Então me imitem, façam da mesma maneira. Assim como eu aprendi de Cristo e tenho imitado. Olha só como Paulo bate no peito. É forte isso, não? E essa é uma responsabilidade para todos aqueles que têm alguém seguindo os seus passos. Eu, como pai, tenho que me preocupar em todos os meus atos, porque os meus filhos seguem os meus passos. Eu, como pastor dessa igreja, eu tenho que me preocupar com todos os meus atos, porque eu sou referência à igreja. Então, todos os passos devem ser friamente calculados. Sim, como o nosso herói, famoso herói. Meus movimentos são friamente calculados. Às vezes não são. Por isso que nós devemos lembrar de sermos imitadores do nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão, aquele que crê verdadeiramente, ele confia e não fica sentado. Mas ele olha para Cristo e vai. Não tem um hino? Segura nas mãos de Deus. Não, segura e vai, ué. Ela vai te sustentar e segura nas mãos de Deus e vai. Você crê que ele está com a destra estendida, sustentando a todo tempo? Segura na mão dele e caminha. Para a honra e glória dele, porque ele há de nos sustentar. Não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Não olhemos para recursos limitados, para aquilo que nós temos para começar a caminhada. Andemos pela fé. Por vezes a gente calcula tudo o que tem e fala, bom, ainda não tenho o suficiente, vou esperar um pouquinho mais. Não, às vezes o que precisa é o primeiro passo e os recursos vêm. Vem tudo o que necessita. É o passo de fé, para que Deus continue preenchendo como Ele já tem feito. Concluindo, irmãos, eu vou concluir com um exemplo maravilhoso. Pedro, o apóstolo. Pedro, o discípulo de Cristo Jesus. Ele também teve seus momentos de dúvida. Ele vê o seu Senhor andando por sobre as águas. Ele olha e diz, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Fala, venha, Pedro. Então ele vai. Ele está olhando para Cristo. Ele está com foco em Cristo. Então ele levanta do barco e começa a pisar na água. E vai pisando na água. E ele, olhando para Cristo, continua pisando na água, andando por sobre as águas, até o momento em que ele tira o foco de Cristo e olha para a água e para o vento, a tempestade. Ele tira o foco da nossa fé, que é Cristo Jesus, e olha para as circunstâncias, e neste momento, ele começa a afundar. Por vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós começamos bem, mas a gente começa a olhar para a situação ao nosso redor. E depois nós subimos no barco e não tentamos novamente andar no mar. Nós não tentamos pisar novamente, porque é aquilo que eu disse, talvez nós tenhamos trauma. E aqueles outros que não tiveram essa primeira fé de Pedro, olharam para o que aconteceu com Pedro e falaram, bom, não funciona. Eles são pragmáticos. Pedro tentou e não deu certo, então eu não vou. Um não tenta mais por medo, o outro não tenta por achar que não funciona. Enquanto nós sabemos, única e exclusivamente, olhando para esse texto, que é quando nós estamos com o foco em Cristo, Ele nos sustenta onde quer que nós estivermos. Estamos olhando para Cristo, pode ter certeza que afundar nós não iremos. Jamais, porque Ele nos sustenta. Nós cantamos, a graça dele nos basta. E se nós cremos que a graça nos basta, é só olhar para ele que a graça está derramando constantemente. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então essa graça
constantemente é derramada sobre todo aquele que crê. Então, irmãos, o que faremos? Como viveremos? Eu não quero que vocês pensem que é algo muito simples. Não é simplesmente uma chave. Tá bom, pastor, agora eu vou deixar de ser crente, vou ser cristão. Não é tão simples assim. Porque se nós estamos falando de traumas, é algo doído para a gente tentar trabalhar. Toda vez quando uma pessoa tem que passar por algum tipo de tratamento psicológico, às vezes muitas lágrimas correm. Porque são muitas coisas acumuladas. Para que nós estamos com algum trauma de não vivermos de uma maneira que Cristo nos orienta, é porque talvez muitas coisas precisam ser trabalhadas e nós precisamos ter aquilo que eu disse, fazer uma introspecção, olhar para si e pensar, por que será que eu ainda não fiz tal coisa em nome de Cristo Jesus? Poxa, uma vez eu tentei, aconteceu tal coisa. Não, uma vez eu vi um outro fazendo e parece que não deu certo, então nunca tentei, porque parece que não vai. É um momento, irmão, de reflexão. É um momento de parar e pensar. Por quê? Não é um momento de pensar ser ou não ser. É fazer ou não fazer. Mas uma coisa que tem me feito aprender muito e tentar vivenciar é que a gente só consegue assimilar as coisas na prática. Vai e faça. Não é fácil mudar o pensamento. Não é fácil mudar as atitudes. Não é fácil mudar os costumes, como foi a oração do nosso presbítero José aqui. Não é fácil essa transformação. Não é para ser também. Porque nós fomos feitos para a eternidade, para sermos feitos eternos, então nada é fácil de mudança. Mas Cristo nos muda, nos transforma para a honra e glória dele. Ele nos habilita e nos capacita cada dia mais e mais. Então uma coisa, irmãos, que eu quero os incentivar é fazer. Pastor, eu não prego porque eu acho que a pessoa não vai acreditar não. Pregue. Tenho falado aqui para os nossos adolescentes, nós vamos começar as nossas atividades com eles aí, aos sábados. Eles, mas é só nós. Eu falei, não, vocês vão chamar já um monte de gente para começar já. Se vocês não trouxerem um monte de visitantes, vocês já estão começando errado. Se não quiser vir, chame. Tem que começar, é o passo de fé. Chame, convide, venha alegre, venha contente e virão. Todos os demais virão. Eu aprendi que, na prática, é que a nossa crença de fato começa a ser melhor entendida e melhor vivida. É na prática, é na tentativa de amar que a gente aprende a amar. É na tentativa de perdoar que a gente aprende a perdoar. É na tentativa de pisar nos passos de Cristo Jesus, que cambaleando e caindo, a gente começa a acertar esses passos. Mesmo com traumas e mesmo com o nosso pragmatismo aqui conosco, tentemos caminhar. Porque Cristo, na caminhada, nos sustenta, nos orienta, nos cura e trata todas essas questões que nós tivermos. Caminhemos. Caminhemos para a honra e glória de Cristo Jesus. Caminhemos para que cada dia mais e mais esta igreja brilhe a luz de Cristo Jesus. Caminhemos para que a honra e a glória dele sempre seja manifestada através da sua vida, através da minha vida, não para nós, mas para ele toda a glória. Vamos orar? Graças te rendemos, nosso bom Deus, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, tem nos fortalecido e firmado os nossos passos, porque o Senhor, ó bom Deus, tem nos feito como o monte Sião que não se abala e está firme em ti. E o que nós queremos, ó bom Deus, é a cada dia mais e mais, estarmos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sermos uma imitação cada vez mais fiel do nosso Senhor. Uma imitação cada vez mais autêntica e idêntica ao nosso Redentor Jesus Cristo. O que nós queremos a cada dia mais e mais é olhar para o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário e entender, foi por mim, e viver com dignidade para este sacrifício maravilhoso vertido na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó bom Deus, a ter uma crença voltada a obras, a demonstrar a nossa fé através de atitudes, como nós lemos em Efésios. As boas obras que o Senhor preparou para que de antemão andássemos nela, faz-nos andar, e andando nelas, cura-nos, fortaleça-nos
e guia-nos para honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém.